Olá, estamos numa sociedade patriarcal dominada pelos homens. A representação política da mulher é ínfima, cerca de 9% dos cargos eletivos. E a representação artística, literária, jornalística das mulheres por elas mesmas? É sobre a produção feminina de textos literários e jornalísticos que Constância Lima Duarte tem se debruçado nos últimos 30 anos e descoberto coisas incríveis que ela vai nos contar agora. Bom, Constância, a sua vida acadêmica, a sua produção acadêmica, intelectual é imensa. Estamos aqui, né? Começa um pouco com Nízia Floresta, né? Arquivos Literários, Valores e Sentidos. Sobre o que é esse livro? Essa aqui é uma produção, é apenas uma publicação de um grupo de pesquisa que eu coordeno na UFMG, que trabalha com autoria feminina. Então, eu trouxe este apenas, ele representa inúmeros outros. São estudos sobre escritoras brasileiras. Esses escritores mineiros são homens e mulheres? Sim, sim. Foi uma pesquisa realizada com estudantes, foi resultado de uma disciplina que eu ministrei na graduação, em duas turmas, e mostrando que não havia um dicionário de escritores mineiros, há de pernambucanos, baianos, paulistas e de outros estados, e que não havia mineiros. Então, fiz a proposta. Muito útil, inclusive, né? Foi muito para nós, interessante. jornalistas, então, é muito importante. Este aqui, Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, século XIX, a primeira fase, né? Você chama de primeira fase da pesquisa, porque depois veio o século XX, né? Com muita coisa. Essa é a pesquisa mais recente. Isso, nós vamos conversar sobre ela no segundo bloco, não é? E, finalmente, aqui a nossa Conceição Evaristo, uma série de livros da Conceição, e esse livro, Escrevivências, não é? Identidade, Gênero e Violência na obra de Conceição Evaristo. Você foi uma das coordenadoras. Uma organizadora, que nós reunimos alguns artigos, uma pequena parte da fortuna crítica da Conceição. Que já começa a se avolumar e é uma coisa relativamente recente, não é? Relativamente. Relativamente, eu digo assim, não a produção dela, mas a reflexão sobre ela. A reflexão. Não é? A obra dela não, né? Tem razão. Mas vamos começar, Constância, assim, quando que começou o seu interesse pela questão das mulheres? Quando que você se descobriu que você era mulher e que você tinha um lugar diferenciado na sociedade? Eu descobri muito cedo. Eu também. Uns 13, 12 anos eu percebi que tinha alguma coisa de errado ali. Eu também por aí, ou até um pouco antes, talvez. E Nízia Floresta, eu falo que somos daquela geração, sou daquela geração que nasceu no meio do século passado, então a gente eu vivi, metade do século eu vivi intensamente. A metade anterior eu conheço de ouvir contar, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias. Então eu tenho a história das mulheres, eu sei um tanto da história das mulheres, de ouvir, de saber dela. E a outra eu vivi. Então, o século XIX, século XX, ele é bem presente para mim nessa Interessante, você sabe questão. Que na minha vida, assim, você falou antes dos 13, não, é muito antes mesmo. Antes. Eu me recordo de um caso que minha mãe contava, que eu não sei até que ponto era verdade, mas eu acho que devia ser sim. Ela falava de uma avó dela, longínqua, no sul do país, eu sou, né, de Curitiba, e essa minha avó, bisavó, sofria muito porque família de camponeses, então quando esse meu bisavô, nas noites que ele passava fora, que ele voltava embriagado, pelo andar da carroça, pelo jeito que ele vinha gritando o nome dela na estrada, ela sabia que ele estava bêbado e que ele ia bater nela e nos filhos. Então, o que ela fazia? Ela recolhia as crianças pequenas e ia para a mata.
e com isso todos contraíram uma também história. pneumonia, tuberculose, por Claro. causa do frio que é do sul. Passava. Então, eu acho que aquilo eu ouvi com uns 8, 9 anos. E você sabe que isso me marcou, esse sofrimento, essa violência dessa mulher que escutava o nome dela na noite, Maria, Maria, e ela, o terror dela, pegando aqueles meninos e passando a noite na mata para não ser espancada. O que esperava. Né? Então, depois só foi reafirmando, né? Então, a gente conheceu de ouvir contar essa história anterior. E depois, bom, no feminismo brasileiro, engraçado, tem a questão das ondas, né? Tem uma teoria mesmo, as ondas do feminismo, né? Marlise Matos fala a nível internacional. Só que você fala também no feminismo brasileiro, vamos dizer, que pode coincidir ou não exatamente com as ondas internacionais. Você fala, a primeira onda é 1830. 30. Eu localizo com Nízia Floresta. Eu imagino, eu penso que nesse momento eram iniciativas individuais. Tinha Nízia Floresta, mais conhecida. Já que é a sua primeira pesquisa, esse que é Almanaque Histórico, Nízia Floresta, como é que é o intertítulo? É Uma Mulher à Frente de Seu Tempo. Essa publicação, bom, eu tenho vários livros sobre ela e dela, mas essa publicação, Nízia participou do projeto Memória do Banco do Brasil. E imagina, ela participou. Então, essa publicação é resultado desse projeto Memória. E não vale a pena comentar. E ela participa da primeira onda, então, que é a reivindicação da alfabetização, né? Se não me engano, em algum momento, não sei se é ela ou se é outra, que fala assim, o ato revolucionário que, primeiro, aprender... Aprender a ler, aprender a ler. Toda mulher consciente sabia disso, que o primeiro ato, a primeira conquista era ser alfabetizada, ser considerada capaz de ser alfabetizada, dotada de alguma razão, de alguma inteligência. Né? Então, todas, quer dizer, as raras mulheres alfabetizadas se davam conta disso e queriam levar esse saber para as outras, para seus Essa é a pares. primeira onda, então, pela educação, pela alfabetização e talvez pelo reconhecimento que a mulher tinha inteligência suficiente e queriam aprender a ler, né? Eu digo que há um descompasso com a Europa, porque na Europa já havia o romance, o romantismo, já havia as leituras, né? Depois a segunda onda, 1870, em torno de 1870, eu percebo o surgimento maciço em todo o país, praticamente, é o resultado deste livro que você mostrou, da imprensa feminina e feminista, que vem através dos jornais. Então, há uma imprensa feminina, feminista, muito forte. Mas é o direito ao voto, né? Que se reivindica, principalmente. Também, mas é a educação, a ampliação do direito à educação. Porque as ondas vão se sobrepondo. Cada conquista, as outras vinham e queriam mais, sempre. Isso, né? sempre Então, assim. se Nízia era ser alfabetizada... Né, aí, em 1870, era... Já queria o secundário, queria a universidade. Isso. Né? A terceira onda... Vai vir por volta dos anos 30, 20, 30, é o voto, a cidadania, o direito à cidadania. Isso. E a quarta onda da qual nós participamos... Nos anos 70, o direito ao prazer. Ao prazer, à sexualidade, a ser dona do próprio corpo, a ocupar espaço no mundo público. Isso. Né? Agora, só para a gente terminar, a gente só tem pouco tempo, mas assim, vamos falar um pouquinho só da Nízia Floresta, falar só um pouquinho dela. Ela nasceu no Rio Grande do Norte, né? Sim. Nízia nasceu em 1810, no Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte. Imaginem, ela é autora de 15 títulos. 15 títulos escritos em português, francês, italiano e inglês. Foi educadora? Foi educadora, foi professora de meninas. Primeiro ela teve escolas na sua própria casa, depois teve um colégio, o Colégio Augusto. Nízia morou fora do país. E tem um diferencial, porque parece que as escolas dela eram de alto nível, porque a educação que se dava às meninas era ruim. Prendas domésticas. Ela fundou escolas de alto nível para as meninas. Sim. E depois foi para Paris. Foi para a Europa. Em 1849, ela se muda para a Europa e vive lá o resto de sua vida. Ela vai morrer em Rouen, interior da França, em 1875, imagina.
voltou mais 2 vezes ao Brasil para visitar a família, para, eu imagino que vender terras. Eu descobri alguns negócios, ela vinha visitar a família e fazer negócios também. E com isso, residindo na Europa, visitando a Alemanha, a Grécia, a Inglaterra. Ela era uma mulher cosmopolita, incrível, não é? Incrível. Tanto... E principalmente a França, Portugal. E os escritos dela são avançados para a época, né? Porque ela traduz o livro da Mary Wollstonecraft, né? Que era uma feminista inglesa importante, mas ela coloca as próprias ideias e talvez vá até além em alguns aspectos. É uma tradução, ela mesma coloca na capa, que é uma tradução livre. Isso é interessante. E é uma tradução cultural que ela faz. Pois é, mas ela faz isso, as pessoas descobriram em tradução... 1832. As pessoas vão fazer isso em 2000, não sei quanto, 1990. Ela já estava... Ela é uma antropófaga da cultura, exatamente, né, a Anísia Floresca. Ou seja, devemos muito à nossa amiga Anísia Floresca. Às vezes, talvez até estejamos aqui em parte por conta disso, né, Constância? Com certeza. Bom, vamos fazer um pequeno intervalo e aí a gente volta no segundo bloco já falando sobre a imprensa feminina e feminista do século XIX. Até daqui a pouco.